Obrigado, vereador Sandro Fantinel. Quero desejar boas-vindas, bom retorno ao nosso colega Wagner. Até achei que ia estar outra pessoa hoje no teu lugar ali, Wagner, porque eu estava tão acostumado a cada 15 dias. Mas seja bem-vindo, né, de volta, bom retorno a ti e a tua assessoria. Bom, colegas vereadores e vereadoras, quando a gente passa em vários bairros da nossa cidade e a gente nota, muitas vezes, o sinônimo de abandono, mato alto, às vezes até com um sofá, mas o mato está a 3 metros de altura, porque não é a culpa do sofá, é a culpa que não limparam o mato. Quando a gente vê as pessoas batendo nas UBSs, não tendo médicos, quando a gente vê as crianças sem educação infantil, chegando no mês de julho, como aconteceu recentemente, há 2 anos atrás, as crianças sem conseguir acessar uma sala de aula. Quando a gente vê crianças não conseguindo frequentar espaços de lazer. Espaços de lazer, em virtude da falta de manutenção das áreas. Quando a gente vê diversas coisas que estão acontecendo na nossa cidade, como simples buracos nas nossas ruas, e alguns privilegiados conseguem, né, aqui da Câmara de Vereadores conseguem material específico, né, para fazer troca de voto. Essas indignações todas e que a gente escuta da nossa população, pessoas em situação de rua, Caxias do Sul, gente, tá um caos, a cidade tá que nem São Paulo, é uma cidade morando dentro das ruas. É uma cidade nas ruas. E isso indignou nós, colegas vereadores e comunidade do PDT. E foi o que nos motivou, lá o ano passado, a assumir a liderança do PDT, junto com uma executiva forte, com um diretório forte. Nos elegemos com mais uma derrota, né, da chapa 2 e uma vitória expressiva da nossa. E que desde já, então, pensamos em ter um objetivo, em ter um norte, em fortalecer os nossos quadros. Uma parte, vereador. Já lhe concedo. Em fortalecer os nossos quadros, em saber aonde a gente quer chegar, não botar ninguém na nossa nominata que não seja pessoas identificadas com o PDT, com o legado do Brizola, com a educação, com o trabalhismo. Então, o primeiro motivo, a gente sabia onde a gente queria chegar. E o segundo motivo é o curso de formação que a gente está proporcionando a todos os nossos pré-candidatos a vereador, a vereadora. E antes de passar a parte, vereador Bressan, a gente se avizinha por um processo democrático que vai acontecer em outubro. Indiferente das vertentes que se avizinham, né? Com o prefeito Adiló, o vereador Felipe, o vereador Scalco, a deputada Denise, que são pré-candidatos à prefeitura e a prefeita e a prefeitos, eu acho que a gente tem que manter um debate saudável, um debate no nível, um debate onde a gente tem que discutir os problemas da nossa cidade. Esse é o principal objetivo. Mas que a gente possa fazer para todos. Não chegar num período agora de forma desesperada e começar a agir e fazer apenas para alguns. Sua parte, vereador. Obrigado, vereador Rafael. Bem no ponto que o senhor me chamou a atenção, onde o senhor falou agora um pouquinho atrás e agora o senhor voltou novamente. Eu fui chamado essa semana, na quinta-feira, o vereador Lucas deve saber bem certo onde fica a Rua do Valo, lá no Planalto. E aí tinha uma contenção a ser feita, ela já tinha uma boa parte sendo feita pelos próprios moradores, e tinha uma partezinha perto da ponte lá, e eu tenho um amigo que mora ali, porque a gente tem muitos amigos, graças a Deus, em todas as partes de Caxias. Não é porque o vereador Lucas mora lá, porque eu tenho certeza que ele tem amigos lá no Esplanada, e assim por diante. E aí o pessoal me pediu, digo, olha, quinta-feira isso. Digo, sexta-feira vou fazer, né, eu estava voltando tarde para a cama, mas sexta de manhã eu faço a indicação e a gente vai batalhar, vai atrás e tudo mais. Incrível que pareça que no sábado de manhã o rapaz que me chamou já mandou uma mensagem, Bressan, fica tranquilo que já está resolvido. Já levaram o material, digo, meu Deus, mas é recorde essa minha indicação. Não, ela nem chegou.
é que viram eu estar por lá, e aí o desespero está tão grande que só está acontecendo em algumas partes de Caxias, só em alguns pontos. Me desculpe, mas infelizmente é onde tem candidatos deste governo. E o governo Adiló falou para mim, porque eu sou uma pessoa muito honesta. Fui lá, cumpri meus 3 anos, né, fiz o meu papel, hoje procurei uma outra alternativa e tenho esse direito. E me disseram, vereador Rafael, que não haveria perseguição. Afirmaram diversas vezes, há perseguição sim, tá? Pararam de fazer qualquer tipo de reivindicação, de indicação, de protocolo que o meu gabinete, por exemplo, faz, tá? Porque na Zona Sul, tenho certeza absoluta que está um pacote desse tamanho assim, ó. E isso não pode, sabe por quê? Porque não prejudica a mim, vereador Rafael. Talvez eu nunca vá passar naquela rua que a lâmpada está queimada. Infelizmente, tinha vários CCs aqui, eu queria falar para alguns deles. Mas eles ainda já foram embora. Então, assim, talvez nunca vá passar lá onde tem aquele buraco, aquela poeira. Mas as pessoas passam, pagam os seus impostos e merecem ser bem tratados. E isso não está acontecendo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Bressan. Então, essa narrativa que eu fiz, que o senhor está fazendo e que a população acompanha no dia a dia, nós entendemos, nós do PDT, que nós precisamos olhar para frente. O retrovisor, ele é necessário de vez em quando olhar para ver aquilo que está sendo feito de errado, o que foi feito de errado e não cometer olhando para frente. Nós precisamos ter uma cidade, não com falso diálogo um ano antes da eleição ou no ano da eleição, querer conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, aí não tem mais, porque o orçamento já foi aprovado, não tem mais o que fazer, discutir. Nós precisamos estar em constante discussão, em constante diálogo com a nossa comunidade. Nós precisamos de uma cidade com mais diálogo, olhando para o futuro. Uma cidade que não seja estagnada, uma cidade que acelere. Uma cidade que possa acelerar no mesmo ritmo que sempre teve. Antigamente a gente ia para qualquer cidade do Brasil, as pessoas, como é que está Caxias do Sul, aquela cidade próspera, aquela cidade do emprego, o senhor vereador Scalco, que viaja o mundo. Hoje as pessoas perguntam, o que está acontecendo com Caxias do Sul? O que está acontecendo com Caxias do Sul? E não precisa muito segredo, vereador Felipe Gremmelmaier. É só dar oportunidade para quem quer empreender. É só dar oportunidade para as pessoas poderem trabalhar. É só... Eu lembro na oportunidade, quando tinha o Sartori, o Alceu, que tinha os cursos, aqueles do Trabalho 10, que as pessoas iam lá fazer um curso de padeiro, de manicure, de confeitaria. E isso dava emprego para as pessoas. Agora nós temos que importar pessoas de outros estados para trabalhar aqui nas empresas. Pelo que eu fiquei sabendo, chegaram 2 vans essa semana, faz uns 15 dias, para trabalhar na Marco Polo, porque a gente não tem aqui mão de obra qualificada na nossa cidade. Mas isso é falta de visão. Isso na campanha, agora que se avizinhou, que passou, falava uma coisa, que ia ser Caxias do futuro, Caxias empreendedora. O que a gente vê é que na eleição que se avizinha agora em outubro também repetirão discursos. Mas nós precisamos parar de prometer para a população e acelerar. É acelerar nas conquistas, é viajar para Brasília, e não é a cada 3 meses, é a cada semana, se precisar, se tiver um projeto parado lá em Brasília, é viajar, tá batendo nas portas dos ministérios, é estar fazendo pontes e não construindo muros, é estar indo nas oportunidades, não interessa se o presidente é Lula, se o presidente é Bolsonaro, o que interessa é atacar os problemas da nossa cidade. E nós estamos com diversos problemas crônicos, como eu falei, das pessoas em situação de rua. Mas como que nós investimos, vereador Cadori, 27% em saúde e as pessoas estão morrendo sentadas nas UPAs? Tem uma criança que está 7 dias na UPA, Zona Norte, e não consegue um leito no hospital. O que acontece? Ou o dinheiro, tem muito dinheiro que tu pode investir, ou o dinheiro está sendo mal aplicado, falta gestão. Então, por isso que eu digo, a prefeitura precisa se reorganizar, acelerar a volta da participação popular. Muitos disseram, vereador D'Ambrosio, por que eu não coloquei meu nome à disposição para concorrer a uma chapa à prefeitura? Eu acredito, e no momento oportuno, uma declaração de líder da bancada do PDT, que entre a plantação e a colheita existe algo essencial, que é o tempo. E o tempo exige uma paciência. E por mais que às vezes eu seja muito ansioso, a gente tem que ter a paciência para esperar o nosso tempo político.
E eu vejo que neste momento que Caxias do Sul está vivendo, com tudo isso que eu falei, nós precisamos ter alguém que tenha experiência, alguém que já fez, alguém que conhece, alguém que sabe e conhece cada canto da nossa cidade, que conhece o Estado, que conhece a União, com alguém que tem aquela força da juventude, com alguém que tem aquela força de vontade, a força da mulher caxiense. Então nós convocamos o nosso principal artilheiro do PDT para estar pré-candidato na chapa da deputada federal Denise Pessoa, que está como pré-candidata a prefeita. Segue em declaração de líder, bancada do PDT, vereador Rafael Bueno na tribuna. E o prefeito Alceu Barbosa Velho, como muitos de vocês participaram, foi um prefeito visionário. Foi o prefeito que construiu 10 escolas de educação infantil. Foi o prefeito que todas as crianças tinham escola de turno integral. Todas as crianças tinham turno integral. E agora, vereador Xuxa, as crianças do Serrano, as crianças lá do Vila Mare, as crianças lá do Campos da Serra, não tem mais essa oportunidade. É meio turno. E aí ou a mãe trabalha, ou a mãe cuida da criança. Qual o protagonismo que nós queremos dar para as famílias de gerar emprego e renda? O prefeito Alceu construiu diversas obras importantes para a nossa cidade. Se hoje a gente tem o Recanto da Compaixão, foi no governo dele que nós iniciamos essa obra. Ampliação do Hospital Geral, entre outras coisas que a gente poderia aqui ficar falando. Mas eu quero dizer, colegas vereadores e vereadoras e comunidade de Caxias do Sul, que para nós foi um momento de alegria neste último sábado, aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Eu peço à TV Câmara que mostre, enquanto eu estiver falando, as fotos, onde nós apresentamos todos os nossos pré-candidatos a vereadora, de diferentes segmentos da nossa cidade, pessoas que representam realmente a identidade da nossa população, trabalhadores, religião, nosso ex-vereador Bandeira também, enfim. Então nós estamos colocando o nosso time para concorrer à Câmara de Vereadores, nossos pré-candidatos, e tenho certeza que quanto mais a gente preparar os nossos candidatos, vocês vão saber ao que eles realmente estarão aqui representando na Câmara de Vereadores. Então nós selamos essa parceria com a deputada pré-candidata Denise Pessoa, este último sábado, aqui no plenário da Câmara, no plenário superlotado, com a presença das famílias, do deputado Socella, do deputado Afonso Mota e também de toda a nossa militância do PDT. E agradeço a 41 pessoas que também se filiaram no PDT, que assumiram esse compromisso em vir para o PDT. E eu aproveito também para agradecer o deputado Afonso Mota, que na manhã de sábado divulgou mais 2 emendas para Caxias do Sul. Uma emenda de 300 mil para o Lar da Velhice e outra de R$500 milhão para o Hospital Pompeia. Então são 2 novas emendas para Caxias do Sul, acho que o logo ali da TV Câmara está cobrindo a imagem, mas são 2 emendas então que nós estamos sendo... Ela é aquela que aparece Estamos sendo contemplados então Caxias com essas 2 emendas para a área da saúde e para o Lar da Velhice. Quero agradecer ao nosso deputado Afonso Mota, que esteve aqui presente, a superintendente do Hospital Pompeia, presidente do Pio Sodalício, ao diretor Valdir e também a Carla, que são do Lar da Velhice, estiveram aqui presentes para receber essas 2 emendas. Obrigado, Dani. E eu quero falar em Lar da Velhice, antes de encerrar aqui a minha fala, eu estou fazendo uma cobrança à chefe de gabinete, ao prefeito, ao presidente da FAS, agora nem sei mais qual cargo que está, o Balbinotti, não sei cargo que está. Estou cobrando para todos eles. Uma parte, vereador Rafael. Já lhe concedo, vereador. Tem uma emenda da deputada Denise de R$550 mil. E eu estou cobrando isso faz dias.
O dia que eu acordar meio envaretado, como dizia meu avô, uma vez tiraram as professoras lá da escola da PAI, e viemos aqui tudo fazer protesto. Não me façam eu pegar um dia de manhã meio envaretado aqui, e se não depositar esse dinheiro na conta que está à disposição, estão fazendo caixa com o dinheiro do Lar da Velhice, eu vou pegar tudo aqueles vovozinhos lá, as vovozinhas de cadeira de roda, de muleta, e vou fazer cartaz, e vou dizer, prefeito, queremos nosso dinheiro. Nós já fizemos protestos semelhantes a esse, eu vou fazer isso. E vai ficar bonito para a cidade de Caxias do Sul. Desde dezembro, uma emenda está no caixa da prefeitura e não repassa esse dinheiro para o Lar da Velhice. As obras pararam, o material está indo cimento aberto, tinta aberta, a lavanderia está toda lá com as máquinas novas esperando. Eles tiveram que demitir os trabalhadores, pararam as obras, porque eles fizeram um fluxo de caixa. Eles pegaram o dinheiro que eles tinham e agora já usaram e estão tendo que fazer rifa. Um valor de R$10 cada rifa, mas não está dando conta, porque haja rifa. Vender para pagar os trabalhadores. E o dinheiro está nos cofres da prefeitura. Então, eu só estou falando. Eu disse para a secretária Grégora, até sexta da semana que vem esse dinheiro está aí. Já faz 5 meses quase que esse dinheiro está no caixa da prefeitura e não repassa para o Lar da Velhice. Não tem nenhum óbito, está tudo ok. As obras pararam. Aí não adianta a gente sair daqui, bater perna em Brasília, conseguir emendas, conseguir recursos, e aí não manda o dinheiro para as entidades. Como eu sei que também foi oficializado o Hospital Pompeia, que tinha 5 dias úteis para mandar o dinheiro, o prefeito foi oficializado semana passada e não repassou o dinheiro para o hospital. Essa parte, vereador Lucas. Obrigado, vereador Rafael Bueno. Eu começo destacando o encontro do PDT. Passei aqui rapidamente um evento para ir e muito bonito ver esse plenário lotado, vereador Rafael. E acho que o senhor tem uma importância muito grande nesse momento histórico, né? Eu lembro do senhor no movimento estudantil e a gente já se encontrou em vários momentos aí. Que bacana, e a sua trajetória atravessa a trajetória do PDT e vice-versa, e o senhor tem uma importância muito grande. Parabéns ao senhor, deputado Afonso Mota, prefeito Alceu, deputado Gilmar Socella, enfim, muito representativo, vários pré-candidatos, pessoas de muitos setores da sociedade caxiense. Deputada Denise estava aqui. Eu tenho certeza que construímos um caminho muito bonito, estamos construindo um caminho muito bonito para a cidade que a gente quer, com diálogo e com diálogo efetivo. Parabéns. O senhor toca num assunto muito importante, né? Que é a questão das emendas parlamentares. E eu confesso que aprendi muito com o senhor, ouvi muito, e a partir disso começamos a ir a Brasília e trazer emendas. E ele confessa que me surpreendi com uma coisa. Eu consegui uma emenda com o deputado, eu vi no Bom Gás, de 250 mil para construir 2 academias da terceira idade. Um no Planalto Frente e um no Charqueadas. A emenda está com o município, ela é cadastrada na Secretaria da Saúde, em função, né, da determinação das emendas. Reunimos com esse chefe de gabinete o Milton Balbinotti, que é quem cuida dos recursos. Sabe o que ele nos disse, vereador Rafael? Não, mas não tem, foi cadastrada na saúde, não pode. Mas isso é um cadastro das rúbricas do Congresso Nacional. E aí o Milton Balbinotti disse assim, não vai ter como fazer. Até o ano passado veio uma emenda dessas e nós tiramos do caixa único para um vereador que articulou com um deputado, mas que o senhor não tem como fazer. Aí eu fico pensando, vereador Fantinel, e a gente fala aqui, nós que não somos que nem papagaio, eu estou falando há dias, e a base do governo aqui é quieta, carão, todo mundo fica branco, ninguém fala nada. Por que não nos criticam? Digam que isso é mentira, que tratam os vereadores da oposição como os vereadores da base estão tratando. Emenda parlamentar, dinheiro de Brasília, que se rasga ou fica no caixa do município. Porque para vereador que é da oposição não se faz nem com emenda. Então, é muito triste essa situação. Se isso continuar, nós vamos fazer um pedido de informação de todas as emendas. E tem outra, que é de fresa. Nós votamos recurso aqui para fazer o recapeamento asfáltico. Mas tem gente entregando fresa até onde não dá para fazer. Até onde não dá para fazer. Fotinho, faz fresa, mete asfalto. E o céu é o limite. Enquanto os pobrezinhos aqui, porque tem os brahmanes,
Tem os vereadores brahmanes e os Dalit. Nós somos a casta inferior, mas na cabeça de alguns. Mas na democracia não é assim. Na democracia não é assim, e o governo que saiba que essa maioria é bem frágil, e se os vereadores de oposição continuarem sendo tratados dessa forma, nós vamos recorrer às instâncias devidas para cobrar o mínimo de respeito à democracia. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Lucas. Para concluir, presidente, o melhor de tudo, vereador, foi uma emenda que eu consegui por uma amiga de 350 mil reais, foram comprados 3 veículos. Aí eu fiquei sabendo por foto, estava o vereador Bressan representando a mesa da Câmara, mas o executivo não me convidou. Né? Entregaram os 3 veículos para uma amiga e eu fiquei sabendo por foto. Então, acostumado a isso, que nem a ambulância que eu consegui, entregaram, mas não fiquei sabendo. Eu quero agradecer a todos, né, pelos apartes, agradecer a comunidade, né, a família PDT, e que a gente possa discutir no bom nível os problemas da cidade de Caxias. Declaração de líder, bancada do